Bom, turma, na abertura do capítulo 2, nós observamos aí três tipos de família, né? Com costumes bem diferentes, tanto que nós vamos abordar esse assunto, famílias ao longo do tempo, né? Aí nós vemos na primeira foto, e todas vivem dentro do Brasil, tá, gente? É importante lembrar disso. Aí nós vemos na primeira foto uma família de uma comunidade indígena, tá? Na segunda foto, uma família de origem síria, né, que vive em nosso país. E na terceira foto, nós vemos aí uma família de agricultores. Então, ao observar as fotos, nós podemos ver que até em número de pessoas, né, essas famílias são diferentes e também vivem em ambientes muito diferentes. Bom, turma, agora nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Tá aí o título do capítulo. Nós vamos falar aqui um pouquinho das famílias que influenciaram diretamente a formação da família brasileira como a que nós conhecemos hoje, tá? Tiveram uma influência direta, por que terceiro ano? Porque foram famílias que viveram no nosso país durante um longo tempo e trouxeram a sua cultura e dia a dia foram inserindo a sua cultura dentro da nossa realidade, da nossa vivência, tá? Então nós podemos citar as famílias indígenas que viveram no Brasil, que já viviam quando os portugueses chegaram, as famílias dos portugueses, certo? Que vieram para colonizar, as famílias dos africanos que vieram trazidos forçadamente para o Brasil para trabalhar como escravos e a família dos imigrantes. O trabalho imigrante não era um trabalho escravo, porém ele foi posterior ao trabalho escravo. O imigrante entrou no Brasil quando já não haviam mais escravos, quando a Lei Áurea já havia sido assinada e os escravos eram libertos. E o imigrante entrou no Brasil de diversas partes do país, Itália, Alemanha, Síria, diversas partes do país, e foram influenciando a nossa cultura, daí essa grande diversidade brasileira, como nós vemos nas famílias atuais. Bom, gente, eu não falei aí da diversidade da influência com vocês? Então, aí nós estamos vendo um pouquinho do que estava relatado no slide anterior. Nós temos aqui uma primeira família, que é uma família de portugueses, tá? Mas aí vocês vão falar comigo assim, tia, tem escravos? Sim, porque os escravos trabalhavam para ele em uma determinada época. Então nós temos aqui as famílias de portugueses, tá? Em sua maioria, mas é importante lembrar que eles tinham escravos trabalhando para ele. Nós temos aqui uma segunda imagem, que é uma família de escravos no Quilombo, tá? O Quilombo ele era um refúgio dos escravos. Quando os escravos conseguiam fugir daquele trabalho que era forçado, eles se refugiavam nos quilombos. Então, totalmente diferente, né? Uma moradia da outra moradia, mas tanto hábitos portugueses como hábitos africanos influenciaram a nossa cultura. Bom, gente, nesse slide aqui agora, né, vocês estão vendo uma família de imigrante chegando ao Brasil. E eles vieram, né, como eu disse lá no início, eles vieram para substituir o trabalho escravo. Eles vieram para o Brasil numa época em que o café estava em ascensão e eles foram chegando de diversos países da Europa e foram aí fixando residência no Brasil
para poder trabalhar, muito deles com o sonho de enriquecer, com o sonho de se tornarem famílias ricas dentro do Brasil, de ter um pedaço de terra, uma residência própria, e foram influenciando a nossa cultura, seja numa forma alimentar, seja numa forma de construção. Nós vemos traços muito comuns que são traços de imigrantes. Ou seja, eu falei isso numa aula anterior, né, que nós temos a influência direta do índio que aqui estava, do português que veio para colonizar, do africano trazido como escravo e do imigrante que veio para trabalhar. Ou seja, nós somos uma população diversificada em razão da influência que sofremos desses povos que foram, de tempos em tempos, chegando no nosso país e por aqui ficando. É claro, trouxeram a sua cultura e isto, né, ali com a vivência, dia a dia, com o passar do tempo, foi influenciando a nossa cultura. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Tem orientações na plataforma para realizar as atividades. Aguardo vocês na próxima aula.